Eu desejo cumprimentar a todos esta noite com a paz do Senhor e estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. É preocupante as coisas que estão acontecendo neste século XXI que estamos presenciando, situações, questões que nos fazem refletir acerca da vontade de Deus e acerca do destino de toda a humanidade. Nós, como ministros da palavra do Senhor, temos no nosso coração essa preocupação em lhe alertar acerca do reino do céu, acerca das promessas de Deus e acerca daquilo que pode te tirar fora das promessas do Senhor e fazer com que você não conquiste o reino de Deus. Eu quero ler uma palavra com você esta noite que se encontra lá no livro dos Romanos. Paulo escrevendo a epístola aos Romanos, Paulo está escrevendo aos Romanos uma palavra muito importante. Nós sabemos que Romanos ela é a epístola de Paulo mais longa, mais teológica e mais influente do Novo Testamento. Talvez por esta razão ela foi colocada em primeiro lugar entre as demais epístolas escritas por Paulo. Interessante que Paulo está alertando aqui o povo gentil a ter cuidado com a idolatria e a depravação, pois o título nos diz a idolatria e a depravação dos gentios. A palavra que quero compartilhar com você esta noite, ela se encontra em 1 Romanos, capítulo de número 1, se encontra em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 27 da palavra do Senhor. Todos vocês que têm a Bíblia em casa, todos vocês que irão me assistir por este vídeo, que têm a sua Bíblia em casa, não só como amuleto, como muitos costumam usar uma Bíblia aberta na estante no Salmo 91, como se aquilo fosse trazer sorte ou proteção à sua vida. Não. O que traz proteção à nossa vida e o que traz benefícios à nossa vida é quando possuímos uma Bíblia e abrimos ela, lemos ela e praticamos o que nela está escrito. Então, se você tem a Bíblia aí na sua casa, eu te convido novamente a ler em Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 21 a seguir. Romanos capítulo de número 1 e versículo de número 21 a seguir da palavra de Deus. Amém? Todos os que acharam, vou repetir novamente, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 21 da palavra do Senhor a seguir. Diz-nos assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para que desonrem o seu corpo entre si, pois mudaram a glória de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si
mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Agora eu quero ler com você ainda, para parafrasear e para dar mais base a esse versículo, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 1 da palavra do Senhor. 2 Timóteo, né? Fica antes de Tito, fica depois ali de 1 Timóteo, fica depois de Tessalonicenses e assim vai. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1 a seguir, já que estamos falando aqui nesta mensagem de homens que mudaram o uso natural, homens irreconciliáveis, homens que abandonaram a glória de Deus e amaram mais a sua imagem, nós temos uma palavra aqui que vai fechar este raciocínio que eu quero que vocês venham a entender e venham a desfrutar da palavra de Deus, pois o meu objetivo como pregador é que você alcance o reino dos céus. A palavra de Deus nos diz assim então, em 2 Timóteo 4 e o versículo 1 a seguir: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Nesta passagem de 2 Timóteo capítulo 4 a seguir, Paulo está escrevendo agora não aos romanos, mas ao jovem Timóteo, um colaborador da obra de Deus, um jovem que sempre estava ao lado de Paulo, e que Paulo tinha prazer em auxiliar este jovem pastor chamado Timóteo. A preocupação de Paulo é que quando Timóteo ficou cuidando da igreja, Paulo então tinha preocupação de ensinar e instruir que ele não viesse a fraquejar na fé, que ele viesse a ter cuidado, porque apareceriam falsos doutores, apareceriam falsos mestres e enganadores dentro da igreja. Apareceriam homens com aparência de piedade, mas que verdadeiramente não eram ovelhas do pasto do Senhor, e sim lobos, devoradores, mercenários, sem afeto algum, sem vontade e não tendo como ouvir a palavra, porque os seus ouvidos estariam com comichões, porque não resistiriam à palavra da verdade revelada pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, vamos ao começo aonde eu li. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 1, na verdade, e no versículo aonde eu li a seguir, a Bíblia fala que mudaram a glória de Deus e amaram mais a criatura do que a Deus. E também fala-se mais, e o homem mudou
a sua natureza e começou a se inflamar, homem com homem e mulher com mulher. O homem mudou o uso natural daquilo que Deus instituiu. Para que seja mais claro, aqui está falando do homossexualismo, aonde o homem mudou o uso natural com sua mulher e a mulher mudou o uso natural também se inflamando com mulher. Para seja mais claro, está falando a Bíblia sobre o lesbianismo e o homossexualismo, uma prática totalmente abominável aos olhos de Deus. Porque o livro de Apocalipse nos relata que fora ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros, ficarão de fora os glutões, os mentirosos, aqueles que amam e praticam a iniquidade, aqueles que vivem no pecado. E tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Isto é a maior artimanha de Satanás, uma vez que Lúcifer, que seria no original o guardador da canção, guardador da luz da canção, aquele que brilhava, aquele que era responsável por reger o coral no céu, uma vez que Lúcifer foi destituído do seu trabalho e foi lançado para a terra, a Bíblia nos relata que agora ele fará de tudo para que todos aqueles que têm a promessa de Deus na sua vida não conquistem elas. E o plano dele é fazer com que o ser humano peque, com que o ser humano transgride as leis do Senhor, com que o ser humano venha a errar em tudo aquilo que o Senhor tem colocado na Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus falando aos nossos corações. As pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens comuns. A Bíblia foi escrita por 70 autores totalmente inspirados por Deus. Deus inspirava eles e eles falavam aquilo que Deus colocava nos seus corações de forma veraz, eficaz, e que aconteceu e ainda vai acontecer, porque a Bíblia é a verdade e a boca de Deus falando ao nosso coração. Pois bem, Paulo está preocupado com a depravação e com o pecado que estava acontecendo com o povo gentil. Paulo estava pregando aos romanos acerca da situação da sexualidade. Tanto é que está nos dizendo aqui, porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamam em sua sensualidade uns para com os outros. É interessante que eu, ao andar pelas ruas da cidade onde moro, aqui no Imbetra, Mandaí, uma cidade pacata que até então não se via, eu não fico admirado e nem fico pasmo, porque a Bíblia já nos relata, e desde os tempos de Noé já existia este problema. Mas eu tenho visto nesses dias casais de moças, de mulheres de mão dada se beijando em praça pública, casais de homens de mão dada se beijando ali perante a sociedade, e a sociedade olhando esta situação e encarando isso como algo normal, encarando isso como algo que não tem erro algum. Alguns, para dizerem que são evoluídos, que estão no século 21 e que, dizendo assim, não são quadrados e que são pessoas de mente aberta, aceitam esta situação. Eu também respeito o homossexual ou a lésbica, eu respeito eles como ser humano, mas a prática em que eles estão vivendo, eu tenho que alertar a eles e a vocês que nos ouvem e nos escutam por este vídeo. A Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque nós temos uma escolha. A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós.
Então nem sempre podemos dizer, coitado, é o diabo que o manipula. Mas se nós tivermos um contato com Deus, se nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, nós não cairemos neste engodo. Terá como resistir todo desejo pecaminoso e sexual que vem na sua mente. Por quê? Porque todas as pessoas que vivem essa prática, elas acham que os evangélicos são homofóbicos, ou seja, eles não dão oportunidade para que eles venham expressar a sua vontade, a sua opção sexual, a sua escolha. Não é isso. Nós só estamos pregando o que a Bíblia diz. Porque noutrora nós já fomos pessoas que erramos. Eu já fui uma pessoa que conheço o submundo das drogas, o submundo do crime, o submundo das baladas. Eu fui uma pessoa que Deus resgatou lá de um charco de lodo e me tirou de lá quase morto por uma overdose. Praticava tudo o que era errado diante dos olhos de Deus e Deus me transformou. Eu entendo hoje que Paulo diz na sua palavra, na Bíblia, pois quando Cristo nos alcança, nova criatura somos. E as primeiras coisas a gente não pratica mais. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, Jesus falou. E Paulo também diz, porque não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É por isto que eu prego esta palavra. Eu amo o homossexual, eu amo o homem que pratica o homossexualismo, a mulher que pratica o lesbianismo. Eu amo eles como alma, mas eu não posso jamais admitir a prática em que estão vivendo. Porque o que está neles, olhe bem, vocês que me escutam por este vídeo, o que está neles não é um problema genético, não é algo genético, ou seja, como dizem, nasceu homem, mas o problema genético faz com que ele tenha o desejo e mais tarde ele descobre que verdadeiramente ele devia ter sido mulher, ele tem inclinações femininas. Não existe. Deus não errou quando criou homem e mulher. A Bíblia diz no livro de Gênesis, lá no início da criação de tudo e no início da criação do homem, Adão estava no paraíso, o jardim do Éden, e a Bíblia fala que ele estava só. Deus olhou para Adão e percebeu que Adão precisava de uma companheira. Então a Bíblia diz que Deus colocou um sono profundo em Adão. E Adão dormiu, e da costela de Adão, Deus então tira Eva, uma disjuntora, uma ajudadora. Então ali surge o primeiro casal na face da terra, para viver tranquilo, viver em harmonia, e viver de uma forma a qual tivesse amor, perfeição, e não viesse a ter nenhum pecado, nenhum mal, nenhuma falha, nada sobre a vida deles. Mas infelizmente o pecado entrou através da vida deles e entrou no resto de toda a humanidade. E é isso que eu vos digo: Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Adão, Deus não criou Eva e Eva, Deus criou macho e fêmea, Deus o fez, diz a palavra do Senhor. E nós temos visto uma sociedade aceitando tal prática. Romanos está nos relatando aqui, Paulo, de que por Deus ter os abandonado as práticas pecaminosas, sabe por que Deus os abandonou? Aí você me pergunta, mas por que Deus os abandonou? Se o intuito, se a vontade de Deus é conquistar eles para o seu lado, para a salvação. Deus os abandonou porque a onisciência de Deus
já contempla o coração deles e pôde ver que as suas mentes estavam pervertidas, em que não tinha mais espaço para o arrependimento. Então Deus os entregou à mentira, à concupiscência, permitiu que eles se enterrassem mais na lama para que o juízo de Deus fosse acelerado sobre a vida deles. Por quê? Porque a Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se, mas aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então Deus os entrega à concupiscência, à mentira, para que não tenham a oportunidade de crer mais na verdade. Essa situação acontece quando ouvimos a palavra de Deus, quando temos a palavra de Deus no nosso coração, quando outras pessoas pregaram, quando ouvimos o apelo de Deus no nosso coração e simplesmente rejeitamos a proposta de Deus de salvação, rejeitamos o sacrifício na cruz pela nossa vida feita por Jesus Cristo e continuamos se enterrando numa lama de pecado. A nossa mente vira perversa, a nossa mente vira pervertida, e só o que tem dentro da mente é a prática do sexo, a prática da idolatria, a prática do orgulho, a prática da mentira, a prática de tudo que vai de encontro ou contrário à vontade de Deus. Então eu vos digo, Deus então olha e vê que não há arrependimento naquele coração. E nos dias em que estamos vivendo, as pessoas acham que isto, cada um tem o direito de escolher. Mas eu quero te dizer algo, te fazer uma pergunta, meu amado que me escuta através deste vídeo e pode me ver aí. Se você, meu amado, tem um filho ou uma filha que foram criados com princípios que você ensinou a eles, e de uma hora para outra eles desejam a viver nesta prática, qual seria a tua atitude? A tua atitude seria de dizer: não, isso é normal, os dias são outro, o mundo mudou, as coisas evoluíram. Eu creio que não, eu creio que você se aborreceria, eu creio que você choraria. É claro que você não deixaria de amar o teu filho, porque não pode deixar de amar, é teu filho, é herança de Deus, mas eu creio que você se aborreceria. Por quê? Porque isto não é normal de forma alguma. Os que dizem que isto é normal, eu vos garanto e vos digo, são mentirosos. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e aquele que mente é filho do diabo. Então, meus amados, imagine comigo uma criança, meus amados, adotada por um casal de homossexual. Dois homens criando uma criança desde pequeno. E a criança cresce e um homem faz papel de mãe, o outro homem faz papel de pai, e a criança cresce num contexto familiar onde existem dois homens, dois machos, dois homens do mesmo sexo, mas um é chamado de papai e outro de mamãe. Esta criança vai ver outros casais pela rua porque ela não vai se trancar para o resto da vida dentro de casa. Os seus pais não terão como deixar ela trancada, e ela vai fazer uma pergunta: papai, mamãe, para os dois homens, por que lá existe uma mulher, existe de cabelo comprido, de forma diferente, e existe um homem de forma diferente, e vocês dois são parecidos? O porquê? E o que esses homens vão dizer para ela? Qual é a mentira que eles vão dizer? Esta criança crescerá e ela vai adotar o mesmo princípio de vida daqueles que usam desta prática, ou seja, ela vai escolher um outro homem para casar, ela vai escolher um outro companheiro, assim como ela vive neste ambiente, neste contexto de vida. Assim é com a mulher. Ela vai crescer, a criança adotada por duas mulheres, e eles vão ver ali, ela vai ver ali aquela criança, as duas mulheres, e vai diferenciar quando ver um casal na rua, e vai perguntar, e a mentira será aplicada: não, isto é normal, nós estamos vivendo uma outra época, mas a cabeça da criança causará uma grande lacuna, e a criança vai optar por a mesma coisa, porque o convívio social do lar dela, a igreja do Senhor
começa na família. Se não educamos a criança dentro de casa, se não mostramos os princípios bíblicos da palavra de Deus, a criança não irá ter princípios morais e ela não sairá bem perante a sociedade, não será um homem de bem ou uma mulher de bem. Por quê? Porque os princípios que foram passados para ela são princípios banais, são princípios que não edificam. Se ela rouba, ela acha que é normal roubar. Se ela mente, ela acha que é normal mentir. Se ela pratica fornicação, ela acha que é normal praticar a fornicação. Se ela é estelionatária, ela acha que é normal. Por quê? Porque não tem princípios bíblicos. E a Bíblia diz, estelionato é crime. A Bíblia diz, homossexualismo é errado. A Bíblia diz, mentira é errado. E a pessoa que anda na lei de Deus, ela vai colher as promessas, os benefícios de Deus para a vida dela. Por que a lei foi criada? A lei de Deus foi criada para aquele que anda fora da lei. Assim como no mundo terreno, aonde vivemos. Porque existe a polícia para combater aqueles que andam fora da lei. Então, meus amados, Paulo está relatando mais aqui. E Deus, então, os entregou a essas paixões, e eles vieram a receber aquilo que plantaram, aquilo que praticaram. Quando Paulo se refere a esta palavra, Paulo está tendo uma revelação do Espírito de Deus muito forte aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Olha o que diz: cometendo torpeza e recebendo em si as mesmas recompensas que convinha ao seu erro. Sabe o que Paulo está revelando aqui? Sabe o que o Espírito Santo está revelando aqui? Aqui está revelando, dentro destes pequenos versículos, o vírus da AIDS. Por quê? Porque está dizendo, recebendo em si o mesmo erro que praticaram. Da onde vem a AIDS? Vem da prática sexual errada. A AIDS surgiu de prática de sexo com animais, do homem com macaco. A AIDS surgiu do homem com homem praticando relação sexual. A AIDS surgiu de uma doença venérica, ou seja, doença transmissível sexualmente transmissível. E Deus está dizendo, por estas situações, por estes erros, por essas práticas erradas de abandonarem a glória de Deus e de se inflamarem varão com varão e de mudar o uso natural, ou seja, o homem foi feito para coabitar com a mulher dentro do casamento abençoado por Deus, e ele pratica fornicação com várias mulheres, e algumas mulheres com vários homens, ou mulheres com mulheres e homens com homens, sem, meus amados irmãos, olhar para a Bíblia. Aí pega-se as doenças como a AIDS. Temos uma população muito grande em nosso Brasil e no mundo, pessoas condenadas a AIDS. Por quê? Porque não observam a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, errais porque não conheceram as Escrituras, porque dela testifica-se e mostra-se o poder de Deus para a salvação da nossa alma. Paulo está advertindo ao povo gentil acerca deste pecado da idolatria, de deixando a glória de Deus e observando mais ao homem, adorando mais ao homem, adorando mais a criatura. Fazendo o quê? Fazendo uma prática de idolatria e abandonando a reverência e a verdadeira adoração que deve ser a Deus, através de nossa obediência, através de nossa fé, através de nossa vida para com Deus, através de nossa vida nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor. Paulo está dizendo, e receberam em si o erro que praticaram, porque a Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colherá, seja bem ou mal. E depois nós vimos ali em 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1, em que a Bíblia relata, em que Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo, olha Timóteo, conjuro diante de Deus, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo. Redarguas, reprima, exorte, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina,
mas amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Voltando às fábulas. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que vem agora ter um encaixe com isto que eu li no livro de Romanos. Paulo está dizendo que nós devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque a preocupação de Deus para com a tua vida é grande. O amor de Deus para com a tua vida é grande. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor em João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que Paulo diz que nós devemos pregar a palavra antes de tempo e fora de tempo, ou seja, não existe momento para pregar a palavra. Se aparecer a oportunidade, você deve falar do amor de Jesus para a pessoa que está indo para o abismo, porque diz a Bíblia Sagrada, se você está vendo teu irmão cair num abismo e indo para a perdição e não alertá-lo do caminho que está seguindo, você será responsável pelo sangue dele. Agora, se você pregar a ele e alertar, você está livre do sangue dele. Paulo está mostrando aqui o amor de Deus. Paulo está dizendo, olha, pregue a palavra, fale do amor de Deus, livre as almas que estão nessa prática de sexualismo, nesta prática de furto, de homicídio, nesta prática de tudo que desagrada a Deus. Paulo está dizendo, pregue dentro de tempo e fora de tempo. Por que, irmãos? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E já está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não querem mais ouvir uma palavra de Deus pregada de forma correta e muitas vezes de forma enérgica e firme. As pessoas estão atrás de templos aonde se prega a palavra em que Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te dar um apartamento, Deus vai te dar um carro, Deus é contigo, Deus quer o teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, ouvinte, Deus não quer só o teu coração, Deus quer toda a tua vida, Deus quer toda a tua vida por inteiro. Por quê? Porque Deus quer salvar a tua alma. Deus não quer só o teu coração, porque Deus não é, como dizem aí, um açougueiro que quer somente um órgão do teu corpo. Ele quer a tua vida entregue por completo. E mais, a Bíblia diz, e mais a Bíblia relata aqui para nós, no livro daqui em 2 Timóteo, na epístola, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. É o que eu estava dizendo, mas terão comichões nos seus ouvidos, ou seja, comichões nos ouvidos não aguentarão ouvir uma palavra genuína e verdadeira, não suportarão mais ouvir pregadores que falam contra o pecado, pregadores que falam contra o latrocínio, o homicídio, que falam contra a fornicação, não aguentarão mais ouvir. Eu tenho testemunho e eu tenho visto nos lugares em que tenho pregado e nos lugares em que tenho colaborado, em que as pessoas, quando ouvem uma palavra pesada, elas saem fora, elas ficam bravas, o seu semblante cai e elas saem murmurando e elas não voltam mais para a igreja. E quando você vê depois de um tempo, você recebe a notícia: tal pessoa está congregando lá na outra igreja, porque lá ela disse que Deus fala com ela. Olha, meu amado irmão, eu conheci um jovem que frequentava a nossa igreja, e nós acolhemos ele de todo o coração, e nós apoiamos ele, e nós apoiávamos ele com todo carinho. Ele saiu da nossa igreja e não apareceu mais. Depois de um tempo, nós soubemos que ele se batizou noutra igreja. E ele atacou o dirigente da igreja em que colaborávamos. E ele disse: olha, irmão, agora eu encontrei a igreja verdadeira. Agora eu encontrei Jesus. Porque na tua igreja Deus não falava. Lá onde eu estou, Deus fala até a meia-noite, até a 1h da madrugada. Lá o povo cai no chão. Lá o povo rola. Deixa eu te dizer uma coisa, ouvinte. Deixa eu te dizer uma coisa.
Olha, será que na igreja que ele estava no princípio Deus não falava? A palavra de Deus é a Bíblia. Uma vez que ela é aberta e ela é falada com você, é a boca de Deus falando a tua vida. Olha, ouvinte, a Bíblia diz ser sujeita às autoridades. Então nós temos hora para terminar o culto e hora para começar. E uma congregação, denominação, uma igreja, que ela vai até meia-noite, 1 hora e passa caindo, pulando, fazendo gritaria e diz que isso é Deus. Não é, meus amados irmãos. Por quê? Eu posso lhe explicar. Porque assim como Deus diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades, nós temos leis aqui na terra para cumprir. E existe a lei de ordem na liturgia do culto. Deus fala com ordem, Deus fala com decência, porque Deus alertou a igreja de Coríntio, Paulo alertou, porque lá havia esses problemas de um querendo ter dom mais do que o outro, problemas de briga, de guerra, e Deus alertou eles através de Paulo que eles deveriam andar de forma correta. Então muitas pessoas têm aqui sentido comichões nos ouvidos porque não suportam uma igreja que prega a palavra de Deus. Muitas pessoas têm repelido os homens verdadeiros de Deus porque dizem que pregam salgado, porque dizem que pregam pesado, porque dizem que pregam uma palavra muito dura. Não é dura. Jesus, quando teve que repelir os fariseus, ele disse: sepulcros caiados, raça de víbora, vocês por fora são belo, mas por dentro é somente ossos secos. Jesus, quando tinha que dizer, ele era enérgico e ele era objetivo em dizer o que ele queria. E aqui diz mais, aqui em 2 Timóteo capítulo 4, e estão amontoando doutores para si. Sabe o que é isso? A procura de pregadores que possam massagear o seu ego, que possam dizer que o lesbianismo é uma prática normal, que pode dizer, não, pode entrar e vir como está e continuar como está na igreja, não faz mal, nós temos que aceitar o homossexualismo, nós temos que aceitar o lesbianismo. É isto, irmãos, eles estão buscando pregadores que facilitem a entrada no reino do céu. Mas eu quero te dizer uma coisa, ouvinte, a Bíblia diz: esforçai, porfiai por entrar pela porta, porque a porta do reino dos céus é uma porta estreita, ela não é larga. A porta larga conduz à perdição. Para entrar no reino do céu não existe atalho. A Bíblia diz assim: o diabo veio senão para roubar, para matar e para destruir. Ele não respeita a tua vida. Ele vem, arromba a janela do teu coração quando tu menos te apercebe, e ele rouba os teus sonhos, ele rouba os teus projetos, e depois ele mata os teus sentimentos, mata a tua esperança, e depois ele acaba com você. Mas a Bíblia depois nos diz: mas Jesus não. Jesus veio para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que vocês tenham vida com abundância, e esta vida possa transmitir em você algo positivo, aonde você vai andar aí fora e ter prazer de dizer que é cristão, aonde você vai chegar para as pessoas que estão no erro e vai dizer: olha, Jesus te ama, isso que você está fazendo não é bom, eu falo isto porque te amo, muda o teu caminho, muda a tua posição, porque eu quero te ver lá no céu comigo. Você sabe, meu amado, que o céu é maravilhoso. No céu não terá mais tristeza, no céu não terá mais rancor, no céu não terá mais morte, no céu não terá conta para pagar, no céu não terá estresse, no céu não terá remédio, no céu nós não teremos esse corpo de carne, porque a Bíblia diz: e naquele dia o nosso corpo se tornará incorruptível, e o corpo corruptível se tornará incorruptível, e este corpo aqui não será mais o mesmo, e nós habitaremos com o Senhor na glória, entraremos para a glória com o Senhor, e lá estaremos para sempre, e o Senhor será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Por isso eu te digo esta noite, ouvinte que me escuta,
Não aceite as coisas erradas. Passe para os teus filhos, passe para a tua família princípios da palavra de Deus. Se você não é um frequentador da igreja, você pode fazer o culto doméstico, você pode adquirir uma Bíblia, uma harpa para cantar, e você pode reunir a sua família, e você pode colocar os seus filhos a cada um ler um versículo e cantar alguns corinhos da harpa, e você pode orar, e você pode pedir que Deus abençoe o seu lar, abre as portas do trabalho, faça de você uma pessoa feliz, tire todo o rancor do teu coração, faça você entender os mistérios de Deus. Lá em Jeremias 33:3, a Bíblia nos diz, se você não sabe a respeito de Deus e tem vontade, a Bíblia diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Deus está pronto a te revelar os mistérios. A Bíblia diz mais lá em Coríntios: aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o coração não subiu ainda, aquilo que os olhos não viram, é isto que Deus preparou para os que o amam. Você consegue entender? Deus tem algo preparado para a tua vida que você não tem nem como pensar e como imaginar os mistérios de Deus. Os teus olhos já viram muita coisa, os teus olhos já contemplaram muita coisa boa e má, mas aquilo que Deus tem preparado para ti, os teus olhos nunca viram, porque são coisas de Deus, coisas celestiais, coisa que esta terra não pode nem desfrutar e não pode nem inventar ou praticar, porque são coisas que estão reservadas para aquele dia. Paulo estava preocupado com o povo gentil, escrevendo aos romanos. Paulo estava escrevendo acerca da sexualidade, acerca da idolatria, acerca do povo gentil que estava se corrompendo. Paulo estava escrevendo porque a preocupação de Paulo era grande. A preocupação de Paulo era a idolatria e a depravação dos gentios. E Paulo estava orando, clamando, jejuando, porque Paulo foi um conhecedor do poder de Deus na sua vida. O dia que você for um conhecedor do poder de Deus na tua vida, então você vai olhar com outros olhos. Você vai ter um olhar espiritual e as coisas do mundo não terão mais graça para você. As coisas, as práticas banais, aquilo que você acha que é felicidade, não terá mais alegria e espaço no teu coração. O teu coração terá lugar para Deus. As coisas de Deus te alimentarão, o louvor te alimentará, a justiça de Deus te fará alegre. Você vai querer fazer atos de justiça para o Senhor, ajudar o teu próximo. O dia em que Deus tocar no teu coração, você será uma nova criatura. E daí você me pergunta: e como isso pode acontecer, Paulo Roberto? É fácil. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta entre ti, ora a Deus em secreto, e Deus te recompensará em público. Você não precisa ir todos os dias na igreja. A igreja é para congregar, é para praticar a Santa Ceia. A igreja é para ver os teus irmãos, é para adorar a Deus. Mas no teu quarto, no teu banheiro, lá na beira do mar, em qualquer lugar, você tem o teu espírito livre para levantar a cabeça para o céu e dizer: Senhor, obrigado. Senhor, toca na minha vida. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Senhor, fala comigo e revela os teus mistérios na minha vida. E eu tenho a certeza que qualquer problema que existir na tua vida, seja enfermidade, seja um câncer, seja uma AIDS, seja o problema que for financeiro, Deus vai abrir uma porta de vitória para você. Agora eu te digo: não aceite o pecado, não aceite o rumo deste mundo, porque a Bíblia diz no mesmo livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e transformai-vos pela renovação do vosso Espírito Santo, e não vos conformeis com este mundo mau. Não se conforma com a correnteza deste mundo. Aí você me diz: mas há milhões de pessoas que erram,
Por que eu vou querer mudar o mundo? Você sozinha pode fazer a diferença. Você pode até não mudar o mundo, mas você sozinha pode ganhar a sua família para Jesus. Você pode ganhar o seu colega de trabalho para Jesus. Você sozinha pode fazer com que muitos olhem e digam: esta pessoa é diferente. E Deus vai se alegrar da tua vida e vai te abençoar com bênçãos permanentes sobre a tua vida. Esta palavra que li esta noite, acerca do lesbianismo, do sexualismo, do demônio que se manifesta na vida dessas pessoas 24 horas por dia, para distrair, disfarçar e desfigurar a imagem de Deus. Esta manifestação demoníaca, esta manifestação somente sairá da vida desta pessoa com oração, com jejum e com amor sobre esta pessoa. Agora, meus irmãos, isto não é problema genético, isto é problema demoníaco na vida da pessoa. Mas você tem que tratar tal pessoa com carinho. Agora, se tais pessoas não aceitar a tua palavra e tais pessoas não receber a palavra de Deus e não se arrependerem, elas terão um fim desastroso. A sua alma não herdará o reino do céu, mas herdará as trevas, aonde será um sofrimento eterno. E mais, aqueles que pensam, lá onde eu li também, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, aqueles que pensam que devem, meus irmãos, procurar uma palavra mais leve, procurar pregadores que preguem mais manso, mais amor, pregadores que venham com promessa, cuidado, cuidado, porque amigo que é amigo, ele fala o que você necessita e não o que você quer usar. Cuidado, Jesus está voltando, os sinais estão aí, terremotos, furacões, pai contra filho, filho contra pai, e as coisas estão acontecendo no colégio. As crianças já estão evoluídas, já sabem mexer na mídia, mexer nos programas de computadores, mexer em celulares, já tem acesso à internet, já tem acesso a coisas pornográficas. Isto é uma evidência da volta de Jesus para buscar a sua igreja e aqueles que aceitam a ela. Olha só, uma vez fizeram uma pergunta à filha de Billy Graham. Billy Graham, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos e nunca quis se eleger a presidente. E como ele era muito famoso e pregava em estádios de futebol sobre Jesus, sobre salvação e sobre o que eu estou falando aqui esta noite, uma vez numa comitiva encontraram a filha dele que ocupava um cargo elevado, e os repórteres perguntaram para ela, atacaram ela e perguntaram para ela no corredor aonde ela saía: olha, você é a filha de Billy Graham, não é? E ela disse gentilmente: sim, sou. Eu quero te fazer uma pergunta. Um dos repórteres: aonde está o Deus que o teu pai prega e que tu serve? Aonde ele está quando as catástrofes acontecem? Aonde está ele quando crianças inocentes morrem num tsunami na Indonésia? Aonde está ele quando pessoas morrem de uma forma brutal e inocente? Aonde está Deus? Ela então respirou fundo e numa voz calma e meiga, ela disse para os repórteres: Deus está no mesmo lugar de sempre. Ele está sentado no seu alto e sublime trono e está comandando toda a terra. Mas o que acontece então? O que acontece é que quando vocês baniram os ensinos religiosos das escolas, quando vocês governantes tiraram o ensino religioso da palavra de Deus, porque disseram que eram coisas supérfluas, coisas de segundo plano, quando vocês tiraram isto das crianças de aprenderem além de Deus, a vontade de Deus, elas começaram a buscar outras coisas, porque a Bíblia diz: a mente vazia, oficina do diabo. Essas crianças começaram a aprender coisas diferentes, filosofias, ateísmo, materialismo, explicando que o homem tem que buscar aquilo que ele necessita, seja da forma que for corrupta, ensinando que o homem veio do macaco, ensinando que o homem veio de uma ameba que se evoluiu e ficou em duas pernas, ensinando que a criação do mundo veio do Big Bang. Quando vocês começaram a ensinar
ensinar essas coisas às crianças, elas passaram a desacreditar da história da criação do mundo, do plano de Deus para o homem e a salvação, e começaram a se tornar crianças errôneas, crianças maléficas, crianças marginais que foram crescendo sem o amor de Deus no coração. Vocês, governantes, são responsáveis, porque Deus continua no alto e sublime trono, está lá controlando, mas ele chora porque vê uma humanidade que está indo para o inferno, e muitos estão deixando de pregar a palavra de Deus e de salvar essas vidas. Por isso eu quero te dizer essa noite, por isto nesta pregação, neste vídeo que você está escutando, eu quero dizer: Deus tem um plano para a tua vida, um plano de salvação. O céu não é uma história fictícia, o céu não é uma historinha de gibi, o inferno não é uma historinha de gibi, o inferno não é um lugar criado por Steven Spielberg. O inferno é um local de tormento, um local de abismo, um local de sofrimento reservado para Satanás, os seus demônios, e reservado para todos aqueles que não querem receber a palavra de Deus. E o céu é o lugar onde morarão santos que se esforçam para viver da palavra de Deus. Eu te digo que nós não somos santos 100%, mas todos os dias nós oramos, nos ajoelhamos e pedimos perdão pelos nossos atos, e reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, e pedimos que Deus conduza a nossa vida. Se você fazer isso, eu tenho a certeza que Deus esta noite, aí onde você está na tua casa, vai te alcançar. Se você está doente num hospital, se você está doente, Deus esta noite vai te alcançar, vai tocar no teu coração e vai mudar a tua vida, porque Jesus te ama. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento agora. Aleluia. Fecha os teus olhos aonde você está e nós vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, é neste momento que nós oramos, Senhor, por todas as famílias da terra, por aquelas famílias que estão sendo atacadas por artimanhas do diabo, pessoas que estão sendo atacadas por armadilhas satânicas, pessoas que estão sendo, Senhor, levadas a praticar o homossexualismo, ao lesbianismo, pessoas que têm sido violentadas na sua juventude e hoje vivem esta prática, pessoas, Senhor, que têm mudado o seu corpo criado por Deus e têm mudado a sua fisionomia natural e agora parece que são mulheres, mas não são. Homens, Senhor, que têm tomado hormônio para se parecer com mulher, mas são homens criados por Ti. Não adianta mudar o corpo, Deus. Eu oro pelas famílias que estão sofrendo com seus filhos na droga, na prostituição. Eu oro por aqueles que estão no leito de enfermidade, por aqueles que têm, Senhor, uma dificuldade de entender o Teu plano para a vida deles, Senhor. Senhor, nós compreendemos que Jesus deu a vida para que universalmente, Senhor, toda a vida humana se salve através da sua palavra, de aceitar Jesus. E esta noite, Senhor, eu repreendo toda obra contrária, todo espírito maligno, todo espírito das trevas. Eu repreendo todo espírito satânico que tenha amarrado esta vida, que tenha amarrado esta família. Eu repreendo em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E eu te peço, Senhor, toca nessas pessoas e que o nome dela sejam escritas no livro da vida. Eu voltarei em breve com mais uma palavra do Senhor para o teu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.